O sol escaldante se erguia sobre o deserto egípcio, dourando os templos e palácios do império mais poderoso do mundo. Mas dentro do palácio real, o coração de Faraó estava inquieto. Ele havia tido sonhos perturbadores que pareciam carregar um presságio. No primeiro, 7 vacas gordas e bonitas saíam do rio Nilo e pastavam entre os juncos. Logo depois, 7 vacas magras e horrendas surgiam e devoravam as vacas gordas. No segundo sonho, 7 espigas cheias e boas brotavam de um mesmo pé, mas eram engolidas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento oriental. Faraó acordou com o espírito agitado. Chamou todos os magos, sábios e conselheiros do Egito, mas nenhum deles soube interpretar os sonhos. Nenhuma explicação parecia coerente. O clima no palácio era de tensão. O rei sabia que aquilo não era um sonho qualquer. Era uma mensagem, um aviso divino. Enquanto isso, em uma prisão escura e esquecida, um homem hebreu permanecia fiel, mesmo após anos de sofrimento. Seu nome era José, o filho amado de Jacó. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado pela esposa de Potifar, ele fora lançado ao cárcere. Mesmo assim, Deus era com ele. Seu caráter e sabedoria fizeram com que ganhasse a confiança do carcereiro, sendo colocado como responsável pelos demais prisioneiros. 2 anos antes, José havia interpretado os sonhos de 2 servos de Faraó, o copeiro e o padeiro. A interpretação se cumpriu exatamente como ele dissera. O copeiro foi restaurado ao cargo e o padeiro foi executado. José havia pedido ao copeiro que se lembrasse dele ao voltar à presença do rei, mas foi esquecido. Agora, diante da angústia de Faraó, o copeiro finalmente se lembrou. "Hoje me recordo do meu erro", disse ele ao rei, e contou sobre o jovem hebreu na prisão que havia interpretado os sonhos com exatidão. Faraó imediatamente mandou buscá-lo. José foi tirado às pressas do cárcere, barbearam-no, deram-lhe roupas limpas, e ele foi conduzido à presença do rei. Faraó disse: "Ouvi dizer que você pode interpretar sonhos." José respondeu com humildade: "Não está em mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável." Faraó então contou os 2 sonhos em detalhes. José ouviu em silêncio, com atenção, enquanto o Espírito de Deus lhe revelava o significado. Com voz firme e clara, José disse: "Os 2 sonhos têm o mesmo sentido. Deus mostrou ao rei o que está para acontecer. Haverá 7 anos de grande fartura por toda a terra do Egito. Depois disso, virão 7 anos de fome tão severa que toda a fartura será esquecida." O sonho se repetiu porque a coisa é firme da parte de Deus, e ele se apressa em realizá-la. José continuou: "Agora, escolha um homem sábio e prudente para governar o Egito. Durante os anos de fartura, recolha o 5º da produção e armazene o alimento nas cidades. Assim, haverá suprimento quando vierem os anos de fome." Todos no palácio ficaram impressionados. Faraó olhou para seus oficiais e disse: "Poderíamos achar um homem como este em quem está o Espírito de Deus?" Então se voltou para José e declarou: "Visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio quanto você. Eu o coloco como governador sobre toda a terra do Egito. Apenas no trono serei maior do que você." Faraó tirou seu anel e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e colocassem um colar de ouro em seu pescoço. Ordenou que José fosse conduzido na 2ª carruagem do reino, e diante dele os oficiais gritavam: "Inclinem-se!" Assim, o menino hebreu rejeitado e esquecido se tornava governador do Egito, o 2º homem mais poderoso da terra. José tinha apenas 30 anos. O tempo de humilhação havia chegado ao fim.
Deus havia exaltado aquele que permaneceu fiel, mesmo nos desertos da vida. Vieram os 7 anos de fartura. A terra produziu abundantemente. José organizou celeiros e armazenou grãos como a areia do mar, em quantidade tão grande que se tornou impossível medir. O Egito prosperava sob a sua liderança. Durante esse tempo, José se casou com Asenate, filha de um sacerdote egípcio. Ela lhe deu 2 filhos. Ao primeiro, José chamou de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer toda a minha dor. Ao segundo, chamou de Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então vieram os 7 anos de fome. A escassez se espalhou por toda a terra. O povo clamava por alimento. E Faraó dizia: Vão até José e façam o que ele mandar. Assim, José abriu os celeiros e passou a vender grãos aos egípcios e aos povos vizinhos. Enquanto isso, em Canaã, a fome também atingia duramente a casa de Jacó. O velho pai de José, sem saber que seu filho vivia, enviou seus outros filhos ao Egito para comprar mantimento. Eles chegaram à presença de José, curvaram-se diante dele, sem reconhecer que aquele homem poderoso era seu irmão. José, porém, os reconheceu. Seu coração se agitou, mas ele se conteve. Lembrou-se dos sonhos que tivera em sua juventude, quando via seus irmãos se curvando diante dele. Agora, o sonho se cumpria. Mas não havia soberba em seu coração, apenas uma dor profunda. Ele os interrogou com firmeza, disfarçando sua identidade. Quis testar seus corações. Perguntou sobre seu pai e sobre Benjamim, seu irmão mais novo. Acusou-os de serem espiões e os manteve presos por 3 dias. Depois, os libertou, mas reteve Simeão como garantia e exigiu que trouxessem Benjamim da próxima vez. Os irmãos ficaram confusos e atormentados pela culpa. Disseram entre si: Estamos pagando pelo que fizemos com nosso irmão. Vimos sua angústia, mas não o ouvimos. José ouvia tudo, mesmo disfarçando, e se afastou para chorar. Seu coração se partia. Ainda assim, manteve o plano. Quando os irmãos voltaram a Jacó e relataram tudo, o pai se desesperou. Recusou-se a enviar Benjamim. Já perdi José, agora Simeão. E querem tirar Benjamim também? Mas a fome apertou. Quando os mantimentos acabaram, Jacó foi forçado a permitir que Benjamim fosse. Judá prometeu: Eu o trarei de volta, serei responsável por ele. Eles voltaram ao Egito. Quando José viu Benjamim, não conseguiu conter a emoção. Mandou preparar um grande banquete e os recebeu em sua casa. Sentou cada um por ordem de nascimento, o que os deixou surpresos. Serviu a todos, mas deu a Benjamim porção 5 vezes maior. Ainda assim, José continuava ocultando sua identidade. Queria ter certeza do arrependimento dos irmãos antes de se revelar. Depois do banquete, José planejou um último teste. Mandou encher os sacos de seus irmãos com alimento, devolver o dinheiro deles e colocar sua taça de prata no saco de Benjamim, o mais novo. Logo após a partida, ordenou a seus servos que os perseguissem e acusassem de roubo. Os irmãos, confiantes de sua inocência, disseram: Aquele entre nós que tiver a taça morrerá, e os outros serão seus escravos. Mas ao abrirem os sacos, a taça estava justamente com Benjamim. Eles rasgaram as roupas em desespero e voltaram para o palácio. José os confrontou: O que vocês fizeram? Vocês não sabiam que eu sou um homem que pode adivinhar? Judá, tomado por arrependimento, caiu de joelhos. Disse: Deus descobriu a nossa culpa. Fica com todos nós como escravos. Mas José respondeu: Não, somente aquele que estava com a taça será meu servo. Os outros podem ir em paz para seu pai. Nesse momento, Judá se levantou como nunca antes. Com lágrimas nos olhos, falou com o coração partido: Meu senhor, nosso pai já perdeu um filho. Se Benjamim não voltar, ele morrerá de dor. Fica comigo como escravo, mas deixa o menino voltar. Eu me responsabilizei por ele. Essas palavras atravessaram o coração de José. Ele viu ali algo que jamais havia visto antes.
Um irmão disposto a se sacrificar por outro. O mesmo Judá, que outrora havia sugerido vendê-lo agora, estava pronto para se entregar no lugar de Benjamim. José não suportou mais. Mandou que todos saíssem da sala e rompeu em pranto diante deles. Os irmãos ficaram atônitos. Então, entre lágrimas, ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês. Está o meu pai ainda vivo? Um silêncio sepulcral caiu sobre o ambiente. Os irmãos não conseguiam responder, dominados pelo espanto e pelo medo. José se aproximou e disse: Não se preocupem, nem se condenem pelo que fizeram comigo. Foi Deus quem me enviou à frente de vocês para preservar a vida. Deus transformou o mal em bem. Ele me colocou como pai de Faraó, senhor de sua casa e governador de todo o Egito. Eles choraram juntos, abraçaram-se, e o que era separação se transformou em restauração. José mandou buscar seu pai. Jacó, ao saber que seu filho estava vivo, quase desmaiou, mas com o coração cheio de esperança, partiu para o Egito. Ao chegar, José correu ao encontro dele e o abraçou longamente, chorando sobre o pescoço do pai, que há tanto acreditava tê-lo perdido. Assim, a promessa foi cumprida. O sonho se realizou, mas mais do que poder, José entendeu que o propósito de sua vida era salvar muitos da fome e curar os corações partidos da sua própria família. O grande império da Pérsia se estendia sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. No coração desse vasto domínio, em uma cidade chamada Suzã, reinava um poderoso e influente monarca, o rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Era um tempo de esplendor, riqueza e autoridade absoluta, mas também de vaidade e orgulho. Certo dia, Assuero decidiu realizar um grande banquete. Durante 180 dias, mostrou sua glória a príncipes, oficiais e nobres de todo o império. Após isso, ainda ofereceu um banquete de 7 dias para todo o povo da cidade, do maior ao menor. Tudo era feito com luxo: cortinas de linho, colunas de mármore, taças de ouro e o vinho servido à vontade. Durante esse banquete, o rei, já embriagado, ordenou que sua rainha, Vasti, viesse até ele usando a coroa real, para mostrar sua beleza aos convidados. Mas Vasti recusou-se a atender ao chamado. Isso foi visto como um ato de desobediência grave, e os conselheiros do rei sugeriram que, para evitar que outras mulheres também desobedecessem seus maridos, Vasti fosse deposta. O rei aceitou o conselho, e Vasti foi destituída do trono. Mas com o tempo, o rei se entristeceu com a perda da rainha. Foi então que seus servos sugeriram que procurassem entre as jovens virgens do império uma nova esposa para ele, e a mulher mais bela e graciosa se tornaria a nova rainha da Pérsia. Em meio a esse cenário grandioso, surge uma figura humilde e aparentemente insignificante: Hadassa, uma jovem judia órfã que vivia em Suzã. Ela era criada por seu primo mais velho, Mardoqueu, que a havia adotado como filha. Hadassa era conhecida por sua beleza, mas também por sua graça, sua sabedoria e sua fé no Deus de Israel. Seu nome hebraico era Hadassa, mas ela era conhecida na Pérsia como Ester. Quando a ordem real chegou às províncias e moças de toda parte foram levadas ao palácio, Ester também foi convocada. Mardoqueu a orientou a não revelar sua origem judaica, e ela obedeceu, mesmo em um lugar estranho. Ester manteve sua dignidade, sua pureza e sua fé. Ela foi levada à casa das mulheres e passou por um longo período de preparação, como era costume, antes de se apresentar ao rei. Ester ganhou o favor do responsável pelas jovens, que lhe ofereceu os melhores cosméticos, alimentos e servas. Em pouco tempo, ela se destacou entre todas as demais moças. Quando chegou o momento de ir à presença do rei, Ester não pediu nada além do que o responsável indicou. Sua simplicidade e beleza
tocaram o coração de Assuero. E então o rei a amou mais do que a todas as outras mulheres. Assuero colocou a coroa real sobre sua cabeça, e Ester se tornou rainha da Pérsia. Houve então uma grande festa em sua honra, chamada Festa de Ester, e todas as províncias receberam presentes e benefícios por ordem do rei. Mas enquanto a nova rainha se ajustava à vida no palácio, um plano maligno começava a ser formado nos bastidores. Mardoqueu, seu primo, trabalhava nos portões do palácio. Em uma ocasião, ele descobriu-me um plano de 2 eunucos que queriam assassinar o rei. Mardoqueu avisou a Ester, que contou ao rei em nome dele. Os homens foram investigados e enforcados, e o fato foi registrado no livro oficial do rei. Mas Mardoqueu não foi recompensado por isso. Ainda não. Em meio ao esplendor do reino, surgia agora um novo personagem, Amã, descendente dos amalequitas, nomeado pelo rei Assuero como o mais alto oficial do império, acima de todos os príncipes. Com isso, foi decretado que todos os súditos deveriam se curvar diante dele em sinal de respeito. Todos obedeciam, exceto um homem, Mardoqueu. Mardoqueu, judeu fiel ao seu Deus, recusava-se a dobrar os joelhos diante de qualquer homem. Essa atitude enfureceu Hamã profundamente, mas sua raiva não se limitou a Mardoqueu. Ele decidiu que isso seria motivo suficiente para destruir todo o povo judeu espalhado pelas províncias do império. Hamã não queria apenas vingança pessoal, ele queria aniquilação em massa. Hamã, então, procurou o rei e, com palavras astutas, disse: "Existe um povo disperso entre as províncias, com leis diferentes das nossas. Eles não obedecem aos decretos do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los." Assuero, sem perceber a profundidade do plano, confiou em Amã e deu-lhe seu anel real para que escrevesse o decreto como quisesse. Amã enviou mensageiros a todas as províncias com um terrível aviso. Em um único dia, todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças seriam mortos e seus bens tomados como despojo. O decreto foi publicado em toda parte. A cidade de Suzã ficou em choque. O povo estava confuso. Os judeus choravam, jejuavam e se vestiam de pano de saco. Mardoqueu rasgou suas vestes, cobriu-se de pano e cinzas e foi até a entrada do palácio, clamando em voz alta por misericórdia. Nenhum judeu estava autorizado a entrar vestido de luto. Então Ester foi avisada da situação. Ela mandou roupas para Mardoqueu, mas ele recusou. Em vez disso, enviou um recado. Era hora de Ester agir. Ele pediu que ela se apresentasse ao rei e intercedesse pelo seu povo. Ester hesitou. Disse que ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, sob pena de morte, a não ser que o rei estendesse o cetro de ouro. E fazia mais de 30 dias que ela não era chamada à presença dele. Mas Mardoqueu respondeu com palavras que ecoariam pela história. Não pense que, por estar no palácio, você escapará. Se você se calar agora, socorro virá de outro lugar. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Quem sabe se não foi para este tempo que você chegou à posição de rainha. Essas palavras despertaram coragem em Ester. Ela mandou dizer: "Reúnam todos os judeus e jejuem por mim durante 3 dias. Nem eu, nem minhas servas comeremos ou beberemos. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci." A jovem órfã, agora rainha, se preparava para o momento mais decisivo de sua vida. Não era só sobre ela, era sobre seu povo, seu propósito, seu chamado. Enquanto isso, Hamã, ignorando tudo isso, seguia alimentando seu orgulho. Ao passar por Mardoqueu, que continuava sem se curvar, Hamã ficou ainda mais furioso. Mandou construir uma forca de mais de 20 metros de altura em frente à sua casa, com o plano de pedir ao rei que permitisse enforcar Mardoqueu. Mas Deus
já estava movendo peças invisíveis. Na manhã seguinte, quando Hamã estava prestes a pedir ao rei autorização para enforcar Mardoqueu, algo inesperado aconteceu. O rei Assuero havia passado a noite em claro. Inquieto, pediu que lhe trouxessem o livro das crônicas do reino, para que fossem lidas, e justamente ali foi registrado o episódio em que Mardoqueu havia salvado sua vida, denunciando um plano de assassinato anos antes. Assuero interrompeu a leitura. Que honra demos a esse homem por isso? Nenhuma, responderam. Naquele exato momento, Hamã chegava ao pátio do palácio para fazer seu pedido. O rei o mandou entrar e perguntou: o que se deve fazer a um homem que o rei deseja honrar? Hamã, tomado por vaidade, achou que o rei estava falando sobre ele mesmo e respondeu: que esse homem seja vestido com as vestes reais, monte no cavalo do rei com a coroa real, e que um nobre vá diante dele, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei então disse: ótimo, vá e faça isso com Mardoqueu, o judeu que está sentado à porta do palácio, e não omita nada do que você falou. Hamã obedeceu, humilhado. Ele mesmo conduziu Mardoqueu pelas ruas da cidade, proclamando a sua honra. Ao voltar para casa, contou tudo à esposa e aos amigos. Eles disseram: se Mardoqueu é judeu, você já começou a cair, não prevalecerás contra ele. Naquela mesma tarde, os servos do rei chegaram para levar Hamã ao banquete que Ester havia preparado. Era o segundo banquete exclusivo, com ela e o rei. Durante a refeição, o rei perguntou: o que você deseja, rainha Ester? Mesmo que seja metade do reino será concedido. E então chegou o momento. Ester se levantou com coragem e disse: se encontrei favor aos olhos do rei, peço pela minha vida e pela vida do meu povo, pois fomos vendidos para destruição, extermínio e aniquilação. O rei ficou chocado. Quem é esse que se atreveu a fazer tal coisa? E Ester apontou: este inimigo e opressor é Hamã. Hamã ficou apavorado. O rei saiu furioso para o jardim. Enquanto isso, Hamã se lançou sobre o divã onde Ester estava, implorando por sua vida. Ao voltar, o rei viu aquela cena e disse: ainda quer forçá-la aqui na minha presença? Isso selou o destino de Hamã. Um dos eunucos informou: há uma forca preparada na casa de Hamã, feita para Mardoqueu. Enforquem Hamã nela, ordenou o rei. E assim, o homem que planejou o extermínio do povo de Deus caiu em sua própria armadilha. Após isso, Ester revelou sua origem judaica ao rei, e Mardoqueu foi exaltado com o anel real que havia sido de Hamã. Mas o decreto de morte ainda estava em vigor, e segundo a lei persa não podia ser revogado. Então, o rei permitiu que um novo decreto fosse escrito. Os judeus poderiam se reunir e se defender contra qualquer ataque em qualquer província. Esse novo decreto foi enviado com urgência para todo o império. Chegou o dia determinado. Os inimigos dos judeus se reuniram para atacá-los, mas os judeus resistiram com coragem e foram vitoriosos. Em todo o reino, o temor de Deus caiu sobre as pessoas. Muitos passaram a respeitar o povo judeu. O livramento havia chegado. Em memória disso, os judeus instituíram a festa de Purim, celebrada até hoje, como lembrança de que Deus usa pessoas improváveis em momentos improváveis para realizar grandes livramentos. Ester permaneceu como rainha e Mardoqueu como o segundo homem mais importante do reino. A jovem órfã, que um dia perdeu tudo, agora era símbolo de salvação para uma nação inteira, porque Deus não se esquece do seu povo. E quando tudo parece perdido, ele levanta pessoas com coragem para cumprir seu propósito. Moisés cresceu dentro dos muros do palácio mais poderoso do mundo. Os salões de mármore, os banquetes, os mestres egípcios, tudo isso agora fazia parte da sua realidade. Era tratado como um príncipe, filho da filha de Faraó. Recebia a melhor educação, era treinado para a liderança, exposto à ciência, à política, à guerra
Seus trajes eram finos, sua cama macia, sua rotina cheia de privilégios. Do lado de fora, o povo hebreu carregava pedras. Do lado de dentro, Moisés carregava um segredo. Apesar de toda a pompa e honra que o Egito oferecia, Moisés nunca esqueceu de onde veio. Ele sabia quem era, sabia que não era egípcio, que sua origem estava nas tendas dos hebreus, não nos salões do trono. Aquelas sementes plantadas por Joquebede na infância floresciam em seu coração silenciosamente. Ele era filho de escravos, criado como filho da realeza. Essa tensão o acompanhava em cada passo. Ele ouvia os gritos dos hebreus sendo chicoteados, e isso o cortava por dentro. Via as marcas nas costas dos seus irmãos, e algo em seu espírito se revoltava. O sangue real corria em suas veias por adoção, mas a dor de Israel queimava em sua alma por convicção. Era um homem dividido entre dois mundos. Certo dia, Moisés decidiu sair do palácio e andar entre o povo. Talvez estivesse buscando respostas, talvez quisesse se reconectar com suas raízes, talvez estivesse cansado de ignorar a realidade. Foi nesse dia que tudo mudou. Ao observar os hebreus trabalhando, ele viu um egípcio agredindo brutalmente um de seus irmãos hebreus. O sangue, os gritos, a injustiça, tudo atingiu Moisés como uma tempestade. Movido por uma mistura de indignação e impulsividade, Moisés agiu. Olhou ao redor, certificou-se de que ninguém o observava e atacou o egípcio. O matou com as próprias mãos. Depois, escondeu o corpo na areia. Talvez pensasse que havia feito justiça. Talvez acreditasse que estava iniciando algo maior. Mas no dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre dois hebreus, foi surpreendido com palavras que o feriram profundamente. Quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Vai me matar também, como fizeste com o egípcio? O coração de Moisés gelou. A verdade havia sido descoberta. O segredo estava exposto. E não demorou para chegar aos ouvidos do faraó. O mesmo trono que antes o acolhia, agora se voltava contra ele. Faraó, enfurecido, decretou sua morte. Moisés, o príncipe adotado, agora era um fugitivo. Deixou tudo para trás. As riquezas, os títulos, os privilégios. Fugiu para salvar a própria vida. Caminhou para o deserto de Midian, um lugar árido, solitário, impiedoso. Ali, as roupas reais foram trocadas por vestes simples, os banquetes por tâmaras secas, os salões do palácio por cavernas e sombras de rochas. Ali, o homem que se via como libertador precisou ser quebrado. O deserto se tornou escola. Cada passo na areia era um passo para dentro de si mesmo. Cada silêncio era um espelho para refletir sua identidade. Cada noite estrelada lhe lembrava de quão pequeno ele era e de quão grande era o Deus que ele mal conhecia. Mas mesmo ali, no lugar do esquecimento, Deus já estava preparando o próximo capítulo. Moisés chegou a Midian e sentou-se junto a um poço. Estava cansado, faminto, sujo. Foi então que 7 filhas de um homem chamado Jetro se aproximaram para tirar água para os rebanhos de seu pai. Mas pastores as impediram. Moisés, mesmo sendo forasteiro, se levantou e defendeu aquelas mulheres. As ajudou, lhes deu água e mostrou que seu senso de justiça ainda pulsava. Ao voltarem para casa, elas contaram ao pai o que havia acontecido. Jetro ficou impressionado e chamou Moisés para ficar com eles. Foi o início de uma nova fase. Moisés passou a viver com Jetro, casou-se com uma de suas filhas, Zípora, e teve um filho, a quem chamou Gerson, dizendo: Sou peregrino em terra estranha. Os anos passaram. O homem impetuoso que matou o egípcio agora pastoreava ovelhas. Aquele que se via pronto para libertar, agora aprendia a esperar. Ele se tornava manso, humilde, paciente, mas a chama ainda queimava.
A lembrança dos hebreus não havia sido apagada. A dor de seu povo ainda estava gravada em sua alma. O deserto não era o fim, era a fornalha onde Deus forjava um libertador. O deserto parecia ter engolido Moisés por completo. Longe do Egito, longe do povo, longe até de si mesmo. Ele agora era apenas mais um entre tantos pastores. A areia cobria suas sandálias, o sol queimava sua pele e o tempo se arrastava dia após dia. Já fazia 40 anos. O Egito havia se tornado uma terra de opressão. O povo de Deus, que um dia vivera em paz sob a proteção de José, agora vivia acorrentado sob o domínio cruel de um novo faraó, um rei que não conhecia nem temia o Deus de Israel. Ele olhava para os hebreus com desprezo e medo, pois via neles um povo numeroso, forte, crescente, um povo que, se não fosse controlado, poderia se rebelar. O que começou com medo se transformou em escravidão. Os hebreus foram forçados a trabalhar duro, a construir cidades como Pitom e Ramessés, a carregar pedras, erguer muros, trabalhar debaixo do sol escaldante por longas horas. A cada gemido, a cada chicotada, a dor se espalhava pelos campos egípcios, e mesmo assim, quanto mais oprimidos, mais cresciam. Era como se a bênção de Deus os fortalecesse em meio à dor. O coração do faraó, endurecido, passou então a arquitetar algo ainda mais cruel. Se o povo crescia, então ele tentaria cortá-lo pela raiz. E assim decretou: todo menino hebreu que nascer será lançado no rio Nilo. Somente as meninas poderão viver. Era um decreto de morte, uma sentença fria que transformou o ventre das mães em lugares de temor. O nascimento, que deveria ser motivo de festa, agora vinha acompanhado de pânico. As casas hebreias se enchiam de silêncio, e a cada choro de bebê havia o medo de que os soldados ouvissem. Mas no meio da escuridão, Deus já estava escrevendo uma nova história. Na tribo de Levi vivia um casal simples, Anrão e Joquebede. Eles temiam ao Senhor. Eram humildes, mas cheios de fé. E foi nesse lar que nasceu um menino. Joquebede, ao vê-lo, soube que havia algo diferente. A Bíblia diz que o menino era formoso, mas isso não era apenas beleza física. Era como se ela percebesse no olhar dele um propósito, uma promessa. Algo no bebê a fazia crer que ele havia nascido para algo maior. Movida por essa fé, Joquebede o escondeu por 3 meses. Cada noite era um desafio. Ela o embalava com carinho, abafava os choros com o peito, vigiava o entorno com os olhos cheios de lágrimas. O medo era constante, mas maior que o medo era a confiança que ela tinha em Deus. Porém, chegou o momento em que não dava mais para escondê-lo. O bebê crescia, seus sons ficavam mais fortes. E Joquebede sabia que o perigo se aproximava. Foi então que ela decidiu confiar radicalmente. Fez um cesto de juncos calafetado com betume e piche, impermeável. Um cesto que mais parecia um pequeno barco de esperança. E ali, com o coração partido, colocou seu filho. Não era um abandono, era uma entrega. Ela o colocou nas águas do rio Nilo, o mesmo rio que levava a vida de tantos outros, mas crendo que Deus usaria aquele caminho para salvar seu filho. O cesto foi deixado entre os juncos à margem do rio. Enquanto isso, a irmã do bebê, Miriam, observava de longe, escondida entre as plantas, vigiando com os olhos atentos e o coração apertado. O que aconteceria agora? O que seria do menino? E então, a cena muda. A filha do faraó desce até o rio para se banhar. Era um dia comum no palácio, mas Deus estava prestes a agir. Ao ver o cesto entre os juncos, ela manda uma de suas servas buscá-lo. Quando o abre, vê o bebê chorando. E algo extraordinário lhe acontece. Ela se comove. Mesmo sendo egípcia, mesmo sabendo que era um menino hebreu, ela decide poupá-lo. O coração dela é tocado, não por acaso, mas por Deus.
Nesse instante, Miriam, com coragem e sabedoria surpreendentes para uma criança, se aproxima da princesa e diz: "Queres que eu vá chamar uma mulher hebreia para amamentá-lo?" E a princesa concorda. Miriam corre até Joquebede e atrás até ali. Aquela mãe, que havia soltado seu filho no rio com lágrimas, agora o recebia de volta em seus braços. E com proteção real, a filha de Faraó ordena que ela cuide do menino e ainda a paga por isso. É impossível não ver a mão de Deus nesse detalhe. A própria mãe é contratada para criar o filho que ela entregou nas águas. Joquebede aproveitou aquele tempo como um tesouro. Alimentava o menino, cuidava dele, mas acima de tudo, semeava a identidade. Contava-lhe sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sussurrava promessas em seus ouvidos. Plantava verdades que nem mesmo o palácio conseguiria apagar. Quando o menino cresceu, Joquebede o entregou. A filha do faraó o adotou oficialmente e lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. E assim começa a história de um libertador. Mas o que parecia o fim de um capítulo era só o início de um grande plano. O menino salvo do decreto de morte agora cresceria entre colunas de mármore e tronos de ouro, mas jamais esqueceria suas raízes. E Deus, que o tirou das águas, agora começava a prepará-lo para tirar todo um povo da escravidão. 40 anos desde que deixara o palácio, 40 anos desde que fugira como criminoso, 40 anos de anonimato. Mas Deus nunca se esquece. Era mais um dia comum em Horebe, o monte de Deus. Moisés conduzia o rebanho de Jetro, seu sogro, pelas encostas rochosas. Procurava pasto, sombra e água. A rotina parecia previsível, mas naquele dia, o céu decidiu intervir. Ao se aproximar de uma determinada região do monte, seus olhos foram atraídos por algo estranho. Um arbusto em chamas, mas o fogo não consumia a planta. As chamas ardiam, mas o mato não se queimava. Moisés se aproximou, curioso. Aquilo desafiava sua lógica. Foi então que ouviu uma voz, forte, sobrenatural, envolvente. "Moisés! Moisés!" Ele respondeu com espanto e reverência. "Eis-me aqui. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Era Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos seus antepassados, o Deus que ele ouvira nas histórias da infância, nas palavras sussurradas por Joquebede. Agora, falava com ele diretamente. Moisés ficou com medo, cobriu o rosto, sentiu o peso da glória, mas também sentiu algo mais profundo. Ele estava diante de um chamado. Deus então disse: "Eu bem tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-los." Moisés prendeu a respiração. Aquilo era grandioso demais. Um livramento de Deus para Israel? E então, o inesperado: "Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito." Silêncio. O coração de Moisés acelerou. Ele ficou paralisado. Esperava ouvir sobre um plano divino, mas jamais imaginou que ele fosse o protagonista, o enviado, o escolhido. Ele hesitou. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A dúvida, o medo, o sentimento de incapacidade, tudo veio à tona, mas Deus respondeu com palavras que ecoariam pela eternidade. "Eu serei contigo." Moisés ainda tentava fugir. "E se eles perguntarem quem me enviou, o que direi?" E Deus respondeu: "Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós." Era mais do que um nome, era uma identidade eterna. Deus estava dizendo: "Eu sou tudo o que vocês precisam. Sou eterno, imutável, soberano. Eu sou." Moisés ainda tentou mais uma vez se esquivar. "Eles não vão acreditar em mim." Deus então deu sinais. Mandou jogar o cajado no chão.
e ele virou uma serpente. Mandou colocar a mão no peito, e ela se tornou leprosa, depois foi curada. Milagres que confirmariam a missão. Mas ainda assim, Moisés argumentou: "Ah, meu Senhor, eu nunca fui eloquente. Sou pesado de boca e de língua." Deus, paciente, respondeu: "Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo? O que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor." E completou: "Vai, pois, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar." Mesmo assim, Moisés, tomado de insegurança, suplicou: "Ah, Senhor, envia aquele que tu hás de enviar, mas não a mim." A ira do Senhor se acendeu um pouco, mas mesmo assim, com graça, ele providenciou ajuda. "Arão, teu irmão, virá ao teu encontro. Ele falará por ti, mas a palavra virá de mim." Deus já havia previsto cada medo, cada limitação. E mesmo assim, escolheu Moisés. Ali, diante da sarça, o velho pastor aceitou seu chamado. Ele desceu do monte com olhos diferentes. Já não era o fugitivo de 40 anos atrás. Era o homem comissionado por Deus. Empunhava seu cajado, o mesmo que usaria para abrir o mar, ferir a rocha, desafiar reis. O libertador havia sido levantado. Ao chegar em casa, explicou tudo a Zípora, abraçou seus filhos e partiu. No caminho, reencontrou a Arão, e juntos voltaram ao Egito. Não com espadas, mas com palavras. Não com exércitos, mas com autoridade. Não com medo, mas com uma missão. E assim começou a maior história de libertação já registrada. Uma história que começou com um bebê em um cesto, um choro no rio, um coração de mãe, uma irmã vigilante, uma princesa compassiva. Uma história que nos lembra que Deus vê, Deus ouve, Deus responde e Deus chama. O povo de Israel havia mais uma vez se afastado do caminho do Senhor. Após a morte de Eude, juiz que havia libertado a nação, em tempos passados, os israelitas voltaram a praticar o que era mal aos olhos de Deus. E como consequência da sua rebeldia, foram entregues nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Seu comandante militar era Sísera, um homem temido, cruel e estrategista, que oprimia os israelitas com violência. Por 20 anos, o povo de Deus sofreu sob o jugo cananeu. 20 anos de medo, de opressão, de lágrimas escondidas nos cantos das tendas. Os carros de ferro de Sísera percorriam a terra como sombras de terror. Ninguém ousava resistir. As estradas ficaram desertas. O comércio desapareceu. As mulheres israelitas cantavam menos. As crianças corriam menos. A esperança parecia distante. Mas mesmo quando o povo se perde, Deus sempre prepara um livramento. E dessa vez, o libertador que Deus levantaria seria uma mulher. Débora era uma profetisa, uma mulher temente a Deus, sábia, cheia do Espírito e profundamente sensível à sua voz. Ela julgava o povo debaixo de uma palmeira, entre Ramá e Betel. Não usava espada, não tinha exército, usava discernimento, justiça e fé. As pessoas vinham até ela buscar direção, conselhos e julgamentos. E sob aquela palmeira, Débora se tornava o eco da vontade de Deus para uma geração confusa. Enquanto muitos líderes estavam silenciosos, Débora falava. Enquanto muitos guerreiros estavam paralisados, Débora se levantava. Enquanto muitos homens temiam Sísera, Débora ouvia a voz do Senhor. E foi ali, em um dia comum de julgamento, que ela recebeu uma palavra profética que mudaria o destino de Israel. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, um homem de guerra, e disse: "Por acaso o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem? Vai e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e Zebulon, e eu atrairei até ti, ao ribeiro de Quizon, a Sísera, chefe do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o entregarei nas tuas mãos." Baraque ouviu, mas hesitou.
O medo ainda era presente. A fama de Cícera, seus carros de ferro, suas estratégias, tudo isso fazia os homens tremerem. E então ele respondeu: Se tu fores comigo, irei. Mas se tu não fores comigo, não irei. Débora olhou para ele com firmeza e disse: Certamente irei contigo, porém, a honra não será tua na investida que empreendes, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E assim 2 exércitos começaram a se formar. De um lado, Cícera com seus 900 carros de ferro. Do outro, Israel liderado por Baraque, com o coração sustentado por uma mulher profetisa. Mas o que estava por vir era mais do que uma batalha. Era a manifestação do Deus que luta por seu povo, usando quem ele quer, da forma que ele quer, para provar que a vitória nunca vem da força humana, mas da fidelidade daquele que ouve o clamor do seu povo. As tribos começaram a se mover. De Naftali e Zebulon, os homens responderam ao chamado de Débora. 10.000 se juntaram a Baraque para marchar contra o exército de Cícera. Mas eles não marchavam confiando em armas, pois suas espadas eram poucas e sua experiência de guerra era mínima. Eles marchavam confiando em uma palavra, e essa palavra havia sido entregue por uma mulher que ouvia Deus. Débora subiu com eles. Ela não era guerreira de espada, mas era guerreira de fé, e sua presença entre os soldados hebreus era como um fogo que incendiava a coragem. Enquanto os carros de ferro de Cícera rugiam à distância, os olhos dos homens hebreus se voltavam para Débora, e nela viam algo diferente: firmeza, autoridade, certeza. Chegaram ao Monte Tabor. Lá de cima, podiam ver o Vale do Quizon, uma terra plana, onde os carros de guerra de Cícera teriam vantagem. Mas foi ali, justamente ali, que Deus havia escolhido para lutar. Cícera soube da movimentação e reuniu seus 900 carros de ferro. Veio com força, com estratégia, com confiança. Afinal, por 20 anos, ele oprimira Israel sem resistência. Mas o que ele não sabia é que agora quem lutava era o Senhor. Débora se aproximou de Baraque. O exército cananeu estava à vista. O chão tremia com o peso dos cavalos. As rodas de ferro cortavam a terra. Mas a voz de Débora foi mais forte que o ruído da guerra. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Por acaso o Senhor não saiu adiante de ti? Foi como se um trovão caísse sobre o coração de Baraque. Ele se levantou com coragem, desceu do monte com seus homens e a batalha começou. Mas o que se desenrolou no Vale do Quizon não foi uma batalha comum. Deus entrou na guerra. A Bíblia diz que o próprio céu se moveu. Nuvens pesadas cobriram o vale. Chuvas torrenciais começaram a cair. Os carros de ferro de Cícera, outrora invencíveis, atolaram na lama. O campo de vantagem se tornou armadilha. A estratégia de Cícera virou confusão. Os exércitos de Israel, mesmo com armas inferiores, avançaram com ousadia. Cada passo era empurrado pelo vento do espírito. Os soldados cananeus começaram a fugir, abandonando suas armas e correndo por suas vidas. O exército de Cícera foi completamente derrotado. Não sobrou um só soldado. E Cícera, o grande comandante, aquele cujo nome causava temor, fugiu a pé. Sim, ele abandonou seus carros, suas armas, seus soldados e fugiu em desespero. Corria sozinho, sujo, molhado, humilhado. O homem que por 20 anos aterrorizou Israel, agora era só um fugitivo em pânico. Mas sua história ainda não havia terminado. Cícera corria sem rumo, com a respiração ofegante, o corpo coberto de lama e suor. Os carros que antes o tornavam invencível estavam atolados. Seus soldados estavam mortos. O exército de Israel o havia derrotado, e agora ele era apenas mais um homem tentando escapar da justiça. Em sua fuga, Cícera avistou uma tenda solitária.
Era a tenda de Jael, mulher de Heber, o queneu. Havia paz entre o rei Jabim e a casa de Heber. Então Sísera imaginou estar seguro ali. Ele se aproximou cambaleante. E Jael saiu ao seu encontro com um semblante calmo. Ele a reconheceu e implorou: "Dá-me de beber, estou com sede." Jael entrou na tenda e trouxe leite. Cobriu Sísera com uma manta. Ele se sentia protegido. Exausto, pediu: "Fica à porta da tenda, e se alguém vier perguntar por mim, diga que não estou." E então ele adormeceu, pesadamente, como quem foge do peso da derrota. Mas Jael não era uma mulher comum. Com mãos firmes e coração decidido, ela pegou uma estaca da tenda e um martelo. Aproximou-se silenciosamente de Sísera, que dormia profundamente, e com um só golpe, fincou a estaca em sua têmpora, cravando-a na terra, aquele que por 20 anos espalhou terror. Foi vencido por uma mulher com uma estaca nas mãos. Pouco tempo depois, Baraque chegou ali, ainda em busca do inimigo. Jael saiu ao seu encontro e disse: "Vem, e eu te mostrarei o homem que procuras." E o levou até a tenda. Lá estava Sísera, morto. O silêncio do momento dizia mais que 1000 palavras. A profecia de Débora se cumprira. O Senhor havia entregue o opressor nas mãos de uma mulher. Naquele dia Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e a mão do povo de Deus foi ficando cada vez mais forte, até que enfim destruíram por completo aquele que os oprimia. E então Débora, cheia de gratidão e glória, entoou um cântico ao Senhor, um louvor profético, onde cada verso exaltava o Deus que levanta o improvável, que age com justiça, que ouve o clamor dos fracos e responde com poder. Ela cantou: "Quando os líderes lideram em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, bendizei ao Senhor. Dos céus pelejaram as estrelas. O ribeiro de Quizon os arrastou. A alma de Débora se fortaleceu. E Jael, bendita entre as mulheres, seja bendita entre as mulheres das tendas." Débora não apenas viveu o milagre, ela cantou o milagre. E por causa de sua fé, sua coragem e sua obediência, Israel teve paz por 40 anos. Essa é a história de Débora, uma mulher que ouviu a voz de Deus, que se levantou quando ninguém mais se levantava e que se tornou símbolo de que o Senhor pode usar quem Ele quiser para cumprir o que ninguém imagina. Em uma terra montanhosa chamada Efraim, havia uma pequena cidade chamada Ramataim Zofim. Era um lugar tranquilo, onde o vento soprava pelas colinas e os campos se estendiam como tapeçarias verdes e douradas. Nesse cenário, vivia Eucana, um homem temente a Deus, descendente de Zufi, da tribo de Levi. Eucana era um homem justo, que todos os anos subia até Siló, para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios como mandava a lei de Moisés. Era comum naquela época que os homens tivessem mais de uma esposa, e Elcana tinha 2, Penina e Ana. Penina era fértil, havia-lhe dado filhos e filhas, mas Ana era estéril. Ana era uma mulher de alma delicada, de espírito sereno e coração profundo. Seus olhos, muitas vezes, estavam marejados, mas sua fé permanecia viva. Ela carregava uma dor que ia além da carne. Era a dor de não poder gerar vida, de se sentir incompleta, esquecida por Deus. Na cultura de Israel, a maternidade era uma bênção e uma marca de honra, e a esterilidade era tida como uma vergonha. Mas não era apenas o julgamento da sociedade que feria Ana. Penina, sua rival, fazia questão de humilhá-la. Ano após ano, quando subiam a Siló, Penina a provocava com palavras cruéis, zombando de sua condição, exalando orgulho por seus filhos e usando a maternidade como instrumento de opressão. Eucana amava Ana. Ele via a dor nos olhos dela e tentava consolá-la, embora não compreendesse totalmente a profundidade do que ela sentia. Em uma dessas viagens a Siló, quando todos estavam reunidos para adorar,
Ana estava especialmente abatida. Ela chorava tanto que mal conseguia comer. Elcana, tentando animá-la, perguntou: Ana, por que estás chorando? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Mas Ana, apesar do carinho do marido, não conseguia sufocar a dor em sua alma. Ela precisava mais do que palavras. Precisava de um milagre. E naquela noite, algo dentro dela decidiu que não era mais possível continuar da mesma forma. Ela se levantou e foi até o tabernáculo. Ali, diante do altar do Senhor, se ajoelhou e começou a orar com toda a força do seu ser. Ela não orava em voz alta. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Seu coração, porém, gritava. Suas lágrimas escorriam como rios e sua alma se derramava diante de Deus. Ana fez um voto ousado, um voto de entrega total. Senhor dos exércitos, se de fato atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho homem, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Naquele instante, Eli, o sacerdote, estava sentado perto da entrada do templo e observava Ana. Vendo seus lábios se moverem sem som e seu semblante aflito, pensou que ela estivesse embriagada. Aproximou-se e a repreendeu. Até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Mas Ana respondeu com humildade e dignidade: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estou derramando minha alma diante do Senhor. As palavras sinceras de Ana tocaram o coração do sacerdote Eli. Ele percebeu que não se tratava de uma mulher perturbada, mas sim de uma alma aflita, buscando socorro no único lugar onde ainda restava esperança, aos pés do Senhor. Com um olhar mais compassivo e uma voz mais branda, Eli respondeu: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste a ele. Naquele momento, Ana não tinha um filho em seus braços, mas saiu daquele lugar como se já tivesse. A sua expressão mudou, sua alma, antes pesada, agora encontrava descanso. Pela primeira vez em muito tempo, Ana se alimentou com alegria. Voltou para casa com o coração em paz, crendo que Deus havia ouvido sua oração. Ela não sabia quando, nem como, mas sabia que o céu tinha se movido. Passaram-se dias, semanas, e então o milagre se revelou. Ana concebeu. O ventre que era fechado se abriu. A mulher estéril agora carregava vida dentro de si. As lágrimas de tristeza deram lugar às lágrimas de gratidão. E quando o menino nasceu, Ana o chamou de Samuel, que significa pedido ao Senhor. Cada vez que pronunciava o nome do filho, ela se lembrava de que Deus escutara a sua dor e havia respondido com graça. O menino cresceu cercado de amor, cuidado e oração. Ana sabia que havia feito um voto ao Senhor e que aquele filho era, acima de tudo, uma dádiva divina. Quando Samuel foi desmamado, o que nos costumes da época poderia levar entre 2 e 3 anos, Ana se preparou para cumprir sua promessa. Muitos poderiam ter voltado atrás, hesitado ou arrumado desculpas para não cumprir um voto tão radical. Mas Ana era uma mulher de palavra e, sobretudo, uma mulher de fé. Ela preparou tudo com cuidado. Levou o menino junto com uma oferta generosa até Siló. Ao chegar ao tabernáculo, procurou o sacerdote Eli e, com os olhos marejados, disse: Meu senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também ao Senhor o entrego por todos os dias que viver. Ana entregou Samuel ao serviço do Senhor, confiando que Deus cuidaria dele. E ali, diante do altar, adoraram juntos. Ana não apenas deu à luz um filho, ela deu à luz a um legado. Samuel cresceria no tabernáculo, aprendendo a servir, ouvindo a voz de Deus, sendo moldado por ele.
O menino que nasceu de uma oração silenciosa se tornaria um dos maiores profetas da história de Israel, aquele que ungiria reis, repreenderia nações e conduziria o povo com justiça e temor do Senhor. E Ana, Deus não a esqueceu. O mesmo Deus que lhe deu Samuel também lhe deu outros filhos e filhas. A mulher que era lembrada por sua esterilidade passou a ser lembrada por sua fé e por sua descendência. Depois de entregar Samuel ao Senhor, Ana não voltou para casa com vazio no coração. Pelo contrário, ela voltou com a alma em festa. E sua gratidão era tão grande que ela compôs uma oração que ecoaria por séculos, um cântico de louvor registrado nas Escrituras como um dos mais belos e poderosos testemunhos de fé. O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se alarga contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. O cântico de Ana não era apenas um hino pessoal de vitória. Era uma declaração teológica profunda. Ela reconhecia a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre os poderosos, os humildes, os ricos, os pobres, os que dão à luz e os que não podem gerar. Era uma mulher transformada, de estéril e humilhada, se tornara mãe de um profeta. De oprimida, passou a ser exaltada pelo próprio Deus. Enquanto Samuel crescia servindo no tabernáculo, vestindo uma pequena túnica de linho, Ana o visitava todos os anos. A cada visita, trazia uma nova túnica, costurada com carinho. Mesmo tendo entregue seu filho ao Senhor, ela não deixou de ser mãe. Amava de longe, orava de perto e continuava a confiar no plano de Deus para a vida daquele menino. E Deus, que vê o coração fiel, a recompensou. Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. A mulher que foi marcada pela esterilidade tornou-se símbolo da generosidade divina. Seu ventre, antes silencioso, agora se enchia de risos e vozes infantis. Mas, acima de tudo, Ana foi lembrada por sua entrega, por sua coragem de orar quando tudo parecia perdido, por sua fé silenciosa que moveu os céus. A história de Ana atravessa o tempo como um lembrete para todas as almas aflitas. Deus ouve, Deus responde. Ainda que os céus pareçam calados, ainda que os anos passem sem resposta, ainda que as lágrimas sejam derramadas em silêncio, o Senhor dos Exércitos vê. Ele conhece cada clamor do coração e ele responde no tempo certo. Muitas pessoas hoje se sentem como Ana, carregam dores profundas, sonhos não realizados, provocações do mundo, sentimentos de abandono. Mas Ana nos ensina que a oração não precisa ser alta para ser ouvida, que a fé, mesmo quando silenciosa, pode trazer à existência milagres que mudam a história. Samuel não foi apenas um presente para Ana, ele foi um presente para Israel. Através dele, Deus falou com seu povo. Através da fé de sua mãe, Deus construiu uma ponte entre o céu e a terra. E hoje, cada vez que alguém decide se ajoelhar e derramar o coração diante do Senhor, Ana está ali, em memória, como testemunha de que Deus ainda faz milagres. Que a sua vida também seja como a de Ana, uma vida de oração, entrega e fé. E que, como ela, você também veja a resposta de Deus brotar em forma de milagre, no tempo certo, do jeito certo, para a glória dele.